Graça e paz, queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Né? Estamos aqui com um Tadel repaginado, né? Nós temos agora a nomenclatura para o Tadel de olho na palavra, né? Que a ideia é a mesma, na verdade, né? A ideia é de que nós venhamos crescer no conhecimento, na graça, né? E como nós conversamos outra vez, hoje nós vamos conversar sobre o tema se revoltando contra o conformismo, né? Então, a ideia é que hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso, né? Eu quero que essa palavra ela venha falar no seu coração, que Deus possa ministrar realmente uma palavra aí que venha impactar, né? E quem sabe se nós estivermos um pouco conformados com alguma coisa, né? Que realmente essa palavra venha nos colocar no lugar certo, né? Que nós venhamos ser inconformados, né? Antes de começar a falar sobre isso, eu queria te convidar a orar, né? Que eu e você possamos colocar o nosso coração diante do Senhor e que nós possamos abrir os nossos ouvidos espirituais, né? Que nós possamos crescer com essa palavra, que nós possamos chegar a um outro nível, né? Que nós possamos realmente amadurecer e crescer cada vez mais e alcançar outros patamares na presença do Senhor. Amém? Então, ore comigo, quero te convidar a fechar os seus olhos agora, que você possa orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado por esse momento, obrigado por essa noite, obrigado, Deus querido, pela oportunidade de estarmos crescendo, Pai, em graça e em conhecimento, e que juntos, Deus, nós possamos avançar, juntos nós possamos romper. Por isso, dá-nos nessa noite sabedoria do Espírito Santo, dá-nos nessa noite condições de poder não só passar por um momento de estudo, mas que venha a ser um momento, Deus, em que nós venhamos crescer para aqui na Tua presença, que nós venhamos entender e absorver a Tua palavra e que ela venha estar no nosso coração. E que nós possamos, Pai, para a graça do Senhor, para a glória do Teu nome, levar essa palavra onde for e levar também uma palavra de esperança àqueles que, quem sabe, neste momento estão conformados com a situação, estão realmente em uma zona de conforto, onde acham, Deus, que nada mais pode ser feito, em que está tudo bem do jeito que está e não tem como melhorar. Mas a Tua palavra ela vai nos mostrar que realmente existe possibilidade de avançar, de continuar crescendo, de continuar avançando, Deus. Muito obrigado por essa noite, que a Tua palavra venha realmente vir de encontro aos nossos corações, fazer morada em nossos corações e frutificar para a glória do Senhor. Amém? Queridos, eu quero te convidar rapidamente a abrir tua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 13, tá? Nós vamos fazer essa leitura e aí nós vamos explanar um pouquinho aí sobre o que é o conformismo, como que ele pode atacar a nossa vida e como que nós possamos ser pessoas inconformadas, né? Porque o conformismo não pode fazer parte da nossa história, porque o nosso Jesus não foi um homem conformado, pelo contrário, ele foi inconformado com a situação do homem e aí por isso que nós estamos aqui hoje. Tá? Então vamos lá. 2 Reis, no capítulo 13, a partir do versículo 14, quero que você acompanhe comigo aí. Diz: Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, o rei de Israel, foi visitá-lo. E curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros de Israel, como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhes disse: traga um arco e algumas flechas. E assim ele fez. Pegue o arco com suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei, e ele disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei fez, e o Eliseu declarou: esta flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Que se olhar em algumas traduções está escrito sírios, tá? Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você vencerá somente 3 vezes. Tá? Quero ler esse texto com você até aqui. Antes da gente explorar esse texto, eu queria te mostrar a definição do que é conformismo. Porque às vezes nós não temos uma ciência do que exatamente é conformismo. Né? Eu tive esse cuidado de pegar a tradução no nosso dicionário, né? E conformismo fala o seguinte, que é a atitude ou tendência de aceitar uma situação incômoda ou desfavorável, sem questionamento nem luta. Tá? Então, por aqui, a gente consegue ter uma base se eu e você somos pessoas que estamos conformadas com uma situação. Porque a definição é atitude ou tendência.
que é uma ação, né, de ser conformado. Ou quem sabe uma tendência, quem sabe a pessoa ela tem uma certa tendência a se conformar com as situações, porque aqui é bem claro, fala assim, de aceitar uma situação incômoda ou desfavorável. Sabe, existem momentos na nossa história que nós tendemos, né, ou temos ações dessa forma. Que às vezes você fala assim, a situação não tá legal, a situação não tá boa. Mas tá bom assim. Tá me incomodando? Mas tá legal assim. Sabe, aceita tudo sem questionar, sem lutar, sem, sabe, tentar virar o jogo, sabe, mostrar que realmente dá pra fazer diferente. Isso é uma pessoa conformada, que ela aceita as coisas de uma forma muito tranquila, sabe, sem questionar, sem brigar por aquilo, entendeu? Então é bem complicado quando nós agimos dessa forma. Mas o que Deus ele está querendo nos mostrar é justamente que nós não devemos ser pessoas conformadas com nenhuma situação. Tá? Então, o que eu e você temos que aprender a ser são pessoas que realmente não vão ser pessoas conformadas, mas pelo contrário, nós seremos pessoas que vão fazer a diferença. Então, querido, eu convido você a prestar muita atenção hoje nesse estudo, nesse tema que nós vamos abordar, justamente porque isso vai fazer toda a diferença na forma pela qual eu e você vamos passar por algumas situações. E até vai demonstrar o como você chegar lá. Como que é ser inconformado? O que eu preciso para ser inconformado? Né? Então, isso realmente vai transformar a tua história. Tá? Então eu quero que você se atenha comigo nesse momento aí. Tá? Eu falei uma frase, lembra no culto de ensino passado? Eu falei uma frase que era o seguinte: o maior inimigo do sucesso não é o fracasso, mas sim o conformismo. Né? Nós tendemos a achar que o maior inimigo do sucesso é a pessoa que fracassa, é o próprio fracasso em si, mas não é. Na verdade, o conformismo é o inimigo do fracasso, é o inimigo do teu sucesso. Né? Por quê? Porque quando nós nos conformamos, nós não vamos mais lutar por algo. Nós decidimos não avançar, nós decidimos ficar em algum lugar, ficar em um ambiente do jeito que está. Né? Tipo, tem goteira na casa. Não, mas tá bom, eu coloco um balde aqui, coloco outro ali, coloco mais uns 10 baldes ali, coloco um pano e ali vai absorvendo. A pessoa se conformou, né? E nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser pessoas conformadas. Pelo contrário, tem um furo, não, eu vou consertar esse furo, porque esse furo ele pode prejudicar o madeiramento do meu telhado, né? Ele pode trazer um problema no meu forro. Não, então eu não vou me conformar com aquilo. Pelo contrário, eu vou fazer de tudo para virar aquela situação, para virar o jogo, para virar aquela chave, para viver um novo momento. Então, quando nós falamos de sucesso, um dos maiores inimigos de um sucesso realmente é o conformismo. Então, nós não podemos ser assim. E nesse cenário que nós vimos agora, nessa cena especificamente, né, Eliseu ele está no final da sua vida, né, chegou basicamente no final da vida, você vai ver isso na continuidade do texto, né, que ele morre na sequência. Mas algo acontece ali. Né? Alguém que gostava muito de Eliseu, né? Um rei que gostava muito de Eliseu, fica sabendo da situação física dele e vai lá para visitá-lo. Né? Vai lá para ter esse último contato, quem sabe para fazer essa despedida. Né? E nesse momento dessa despedida, algo acontece. Né? Eliseu, impulsionado, né, por Deus, ele falou: olha, eu tenho algo para entregar para esse rei, eu tenho uma coisa para fazer para ele. Né? Eu tenho uma vitória, né? Ali você vai ver que foram 3, pelo menos, né? Mas ele tem uma vitória para entregar na mão dele. Né? E o que acontece ali? Resumindo essa história, ali, o que acontece? Né? Quando Eliseu fala para ele: olha, você vai ser usado por Deus. Então vamos fazer o seguinte: eu tenho uma situação para você. Pega essas flechas aí, pega uma flecha dessa, pega o arco, estica essa flecha, né, e lança essa flecha. Claro que tem um contexto antes ali, onde ele toca nas mãos do rei, e daí pede para ele abrir a janela, e aí depois que ele abre a janela, ele lança aquela flecha. Né? E no exato momento que ele lança aquela flecha, Eliseu começa a profetizar sobre a vida daquele rei. E aí Eliseu fala, né, ali, ó, esta é a flecha da vitória do Senhor. Né? Ele está falando assim, olha, você vai ser usado como uma flecha na mão de Deus, entendeu? E você vai resgatar, você vai vencer, você vai sobrepor sobre aquele reinado, sobre aquela cidade, sobre aquele pessoal. Né? Porque ali estava tendo, se você olhar todo o contexto histórico,
Você vai ver que era uma situação de guerras e percas, e aquilo ali estava, sabe, não se definia quem tinha ganhado, quem não tinha, e era sempre um ganhando sobre o outro, e Deus estava querendo pôr um fim naquela história. E ele falou assim: não, eu vou usar você para destruir a Síria. Então eu vou te usar. E naquele momento, Eliseu ele fala para ele assim: olha, enquanto ele lançava a flecha, ele lançava essa profecia. E aí, quando ele lançou essa flecha, lançou a profecia, ele falou assim: agora pega as outras flechas e golpeie elas no chão, bata com elas no chão. E ele não especifica quantas vezes, mas a intenção de Eliseu ali, pelo menos a expectativa dele, era que o rei viesse pelo menos bater ali 5 ou 6 vezes, porque é isso que o texto fala. Né? E quando o rei bate somente 3 vezes, Eliseu fica indignado, ele fica transtornado com aquela situação. Porque o que ele esperava, né? Como ele fala, olha, você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Você está entendendo? Então, ele tinha essa expectativa. Mas o que o rei faz? Ele entra numa zona de conformismo, porque ele entende, não, 3 vezes já tá bom. Mas na verdade Deus não queria aquilo para ele. Deus queria que ele vencesse pelo menos 5 ou 6 vezes. Ia dar vitória para ele muito mais vezes. Ou quem sabe até inúmeras vezes. Se ele tivesse batido 50 vezes no chão, Deus ia dar 50 vitórias. Tá entendendo? Então ali nós vemos uma cena de alguém que realmente se conformou com uma situação, que não quis avançar, que não quis ir além naquela situação. Né? Então, quantas vezes Deus ele tem algo para mim e para você, né? E ele fala, olha, eu vou te levar em tal lugar, eu vou fazer você viver isso, eu vou te dar essa experiência, vou te usar dessa forma. Né? E quantas vezes nós paramos no meio do caminho? Deus fala, nos dá uma direção, uma orientação, e a gente para ao longo do caminho, né? E não chega até onde deveria. Às vezes por causa de uma frustração, por causa de uma canseira, por causa de tanta coisa que nos sobrevém, mas e a gente para, né? A gente para. A gente se conforma. Não, eu não alcancei aquilo que deveria, mas nossa, eu já alcancei isso aqui tá bom, né? Poxa vida, eu poderia ter, né, um carro importado, não, mas esse carro aqui tá bom. Eu poderia ter o dom de curar. Mas só poder orar por alguém já tá bom, né? Mas Deus ele não quer o tá bom. Deus ele tem uma situação ainda maior. Deus tem algo excelente para nossas vidas, né? E nós é que determinamos aonde nós vamos chegar. Porque Deus ele já fez tudo o que tinha que fazer. Né? Jesus, quando ele nos coloca, né, se coloca no nosso lugar na cruz, ele está justamente nos colocando em um lugar de vitória. Está nos colocando em um lugar onde nós não deveríamos nos conformar. Pelo contrário, né, Jesus fala assim, olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci. Né? Então eu venci para que você não pare, eu venci para que você continue, e eu venci para que você continue avançando. Né? Então, nós não podemos nos conformar com essa situação. Se a gente for olhar a história de Elias e Eliseu, né, Eliseu ele não foi um homem conformado. Né? Ele não se conformou com a situação, porque quando chega no momento em que ele vai tomar, entre aspas, o lugar de Elias, né, ele vai, digamos, substituí-lo, né, não teria como ele substituir Eliseu, mas ele decide viver aquele momento, né, falando, não, eu assumo o teu ministério, eu assumo o que você está fazendo, mas ao mesmo tempo, Eliseu está falando o seguinte, olha, eu vou assumir a tua posição, eu vou fazer o que você, entre aspas, deveria ter feito, ou, né, eu vou continuar o teu ministério, né, mas só que eu não vou fazer isso e anular o meu ministério. Né? Quando Eliseu ele pede unção dobrada, o que ele está falando para a gente ali? Ele está dando um exemplo para nós do que é alguém que não se conforma. Né? Que mesmo vendo uma dificuldade, mesmo sabendo como Elias vivia, né? Vendo o relacionamento que ele tinha com Deus, ele não se intimida por aquilo. Mas pelo contrário, ele falou, olha, eu admiro o teu ministério, tanto que estou te acompanhando, estou te seguindo. Mas eu quero também, além de viver o que é o seu ministério, eu quero viver o meu. Então eu não vou me conformar somente em viver aquilo que você está me passando, mas eu quero também viver o meu ministério. Então eu vivo o meu ministério, vivo o seu. Então eu quero unção dobrada. Eu quero executar os dois ministérios em um só. Quero executar os dois ministérios na minha vida. Né? Então ele fala, eu quero viver isso. E aí acontece que ele realmente recebe isso. Né? Ele recebe essa unção para conseguir viver os dois ministérios. Mas se você parar para pensar, ele não viveu conformado. Né? Ele foi justamente contra o conformismo. Entendeu? Nessa passagem de bastão, ele falou, não, eu vivo isso, mas eu quero viver realmente inconformado. E se você fizer um estudo, uma análise da vida de Eliseu,
né, ele viveu exatamente de forma dobrada todos os milagres. Né? Tanto que quando ele recebe a capa de Eliseu, né, que ele pega aquela capa de Elias, né, quando ele vai atravessar o Jordão, porque quando ele chega com Elias, né, eles atravessam o Jordão, Elias encosta a capa no Jordão e o Jordão se abre, eles atravessam em seco. E na volta, o que acontece? Ele fala assim, ele olha pro Jordão, provavelmente fala assim, cara, andando eu não vou, nadando eu não vou, né? E ele fala assim, eu vou atravessar também. Ele toca também no Jordão, né? Então, em um momento ele fala assim, onde está o Deus de Elias? Porque ele não pergunta sobre Elias, mas ele pergunta sobre o Deus de Elias. É alguém que realmente se inconformou com qualquer tipo de situação. Eu falei, não, eu vou avançar, eu vou continuar, eu não vou deixar a peteca cair, eu vou prosseguir. Né? Então, nós temos que ter essa mesma pegada. Quem sabe a situação para você está difícil, entendeu? Eu sei que nós temos vivido dias, né, nessa pandemia que realmente às vezes nos enfraquecem, nos deixam às vezes tristes, debilitados, mas não podemos nos conformar com essa situação. Nós temos que lembrar todos os dias que Jesus Cristo morreu para que nós vencêssemos, para que nós tivéssemos vitória. Então eu e você não podemos nos conformar com a situação. Nós temos que continuar prosseguindo, temos que continuar avançando, temos que continuar indo adiante. Porque nós não podemos esquecer que a pessoa do Espírito Santo está com a gente. A pessoa do Espírito Santo está conosco para nos ajudar, para te fazer avançar, para te fazer romper. Aí você olha para a tua célula, poxa vida, mas as mesmas pessoas na célula, não se conforme com isso. Não se conforme, seja um inconformado. Você pode pensar, poxa vida, ano passado eu não pude fazer célula, foi difícil, mas esse ano eu vou romper, esse ano eu vou avançar, esse ano eu vou continuar crescendo, porque Deus te chamou para crescer. Jesus se entregou numa cruz para que nós pudéssemos avançar, fazer coisas maiores do que ele ainda tinha feito. Tá entendendo? Então nós não podemos nos limitar. Quer ver? Eu vou te dar 2 exemplos de pessoas que são comuns, como eu e você. Né? Não que as pessoas da Bíblia não foram pessoas comuns, foram pessoas comuns como eu e você. Mas elas se entregaram, elas não se conformaram com a limitação natural. Né? Porque às vezes nós olhamos para pessoas, tanto na Bíblia e fora dela, para pastores, né, mestres que nós conhecemos por aqui, e a gente olha para eles e pensa assim, poxa, o que ele tem de melhor? Será que ele é realmente uma pessoa melhor que eu? Você olha para um empresário e fala, poxa, o que esse empresário tem de tão especial que ele conseguiu chegar onde chegou? Né? Você olha para Eliseu, olha para Elias, olha para Davi, mas se você olhar para todos eles, eram pessoas naturais como eu e você. Eram pessoas comuns como nós somos. A diferença é que eles foram pessoas inconformadas. Eles não se conformaram com a própria situação. Você vai ver inúmeras histórias de várias pessoas que passaram e estão passando pela Terra, que são pessoas que justamente eles olharam para a condição atual, olharam para a vida que estavam vivendo e olharam, não, eu não vou mais viver isso, eu não aceito mais viver isso e vou dar um basta nisso, vou começar a estudar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou me virar para virar essa situação, para realmente dar a volta por cima, né? Porque eu sou capaz, eu posso, e o outro conseguiu, eu também consigo. E eu falo a mesma coisa para você. Se as pessoas conseguiram, nós também vamos conseguir. Se Davi, que foi um homem que teve sangue nas mãos por causa de algumas ausências dele, está entendendo? Se ele conseguiu, nós também vamos conseguir. Se ele foi um homem segundo o coração de Deus, eu e você também vamos ser. Nós não podemos aceitar nada menos do que isso. Porque Cristo morreu por todos nós, e não foi por um ou outro. Se Deus falou assim, olha, vocês serão minha imagem e semelhança, eu estou fazendo você imagem e semelhança minha. Nós temos o DNA de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então ele não fez por um ou por outro, mas pelo contrário, ele fez por todos. Porque nós temos o DNA de Cristo, nós temos o DNA do nosso Senhor. Justamente para que nós venhamos ser inconformados. Né? Para buscar a salvação, para voltar a morar no céu, o que nós temos que fazer? Ser inconformados. Porque se você se conformar com a vida de pecado, com a condição de pecado do homem, realmente você fica aqui e nunca mais vai voltar para casa. Mas nós não estamos olhando para isso, nós nos inconformamos e por nos inconformarmos, nós vivemos uma vida em santidade, nós buscamos viver dias melhores, buscamos corrigir as nossas falhas, as nossas ausências, para que a gente possa realmente alcançar um lugar maior, para que nós possamos voltar a morar com o nosso Senhor. Então nós temos que ser inconformados. Tem um texto em Atos, no versículo 22 ao 25, ele fala o seguinte: Moisés foi educado
com toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam e que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. Sabe, Moisés foi um homem realmente inconformado. Porque pensa só, você nascer não, né? Mas você crescer em um castelo, crescer em um reino, sendo tratado como um príncipe. E de repente você abandona tudo isso, você larga tudo isso por causa de um inconformismo, porque você está vendo que os seus irmãos estão sendo maltratados, estão sendo, né, os seus irmãos, sua família, né, o seu povo está sendo maltratado, está sendo perseguido, sendo escravizado, né, e você olha para aquilo e não, eu não posso deixar isso acontecer, eu não aceito. Ou imagina se fosse ao contrário, se Moisés olhasse e falasse, não, isso não é problema meu. Isso não é problema meu, eles que se virem, eles que viveram desse jeito, né? Se eles estão vivendo assim é porque eles plantaram para colher, então deixa eles do jeito que eles estão, deixa eles se virarem. Imagina se ele agisse dessa forma, né? Então, mas não foi assim. Moisés foi um inconformado. Ele olhou a dor do outro, ele viu a dificuldade do outro e falou: "Não, eu vou fazer alguma coisa para mudar. Eu vou fazer algo para fazer a diferença e vou ajudar esse pessoal. Vou ajudar minha família, vou ajudar o meu povo. Pode ser até que eles fizeram algo para que isso estivesse acontecendo, mas eu vou ser alguém que vou fazer a diferença na história deles. Eu vou mostrar que existe um Deus que pode mudar essa situação. Sabe, por mais que você olhe para Moisés, que ele não tenha aceitado, quem sabe, de primeira fazer isso, mas dentro dele existia algo que mexia, existia algo dentro do coração dele que pulsava para que ele realmente se inconformasse. Você está entendendo? E é isso que tem que ser gerado no nosso coração. Tem que haver uma inconformidade dentro do nosso coração que não nos deixe ficar em um ambiente de zona de conforto, aonde a gente olha para as pessoas com indiferença. Não, ele está passando, mas é a vida dele, é o problema dele. E se fosse você que estivesse no lugar dessa pessoa? Que às vezes você passa todos os dias e deixa ela ali sem nenhum tipo de resposta, sem nenhum tipo de ação de amor. Sabe? É isso que o diabo tem tentado fazer nas nossas mentes. É colocar que nós viemos aceitar qualquer tipo de situação adversa na nossa vida. E aceitar como se fosse natural. E nós não podemos agir assim. Nós temos que ser inconformados. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que realmente fazer a diferença. Porque o que a palavra nos fala? Se você olhar primeiro João 3,16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho e tal. Você já conhece esse texto. Mas se você olhar para 1 João 3,16, quer ver? Vamos lá, eu vou ler com você. 1 João 3,16 fala que nós devemos fazer a mesma coisa, entendeu? Pelos nossos irmãos. Quer ver? Vamos lá. 1 João 3,16 fala assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Você está entendendo? Você está vendo a gravidade e a responsabilidade que nós temos nas mãos? Que não tem como ser conformado. Sabe, quando você olha para a tua célula e fala assim, poxa, eu não vou, deixa assim, não quero mais saber, não vou mais fazer nada. Não, não é assim que nós temos que agir. Nós temos que ser inconformados. Se de uma forma não deu certo, não, eu vou fazer de outra forma, eu vou fazer de outro jeito, mas vai acontecer. Sabe? Eu li uma frase, e até falei essa frase esses dias atrás, que fala assim que às vezes eu não tenho tudo que eu quero, mas com as ferramentas que eu tenho, alcançarei tudo aquilo que eu quero. Sabe? Então, é com o que você tem na mão, é com a capacidade que você tem, é com o conhecimento que você tem. Porque às vezes nós ficamos esperando a gente ser teólogos formados, entendeu? Ler a Bíblia 50 vezes, sabe? Não, eu preciso primeiro ser consagrado a presbítero, ser separado ao diaconato, preciso ser um pastor, um evangelista, para daí eu começar. Não, você não precisa dessas coisas. A única coisa que você precisa é de você. Porque aquilo que tem que ser aperfeiçoado em você, o próprio Deus vai fazer. Aquilo que eu tenho que melhorar, numa caminhada, num processo, nós vamos avançando, nós vamos rompendo, nós vamos alcançando tudo que é necessário. É como um jogo de videogame, né, que conforme vai passando o jogo, você vai alcançando os itens necessários para passar de fase e para no final ganhar e fechar o jogo inteiro, ganhar do chefão, lá, enfim, do que tiver no final, do desafio final. Sabe, na nossa vida é assim.
Nós não podemos nos conformar com o que você tem, com o que eu tenho agora. Sabe? Ah, não, mas eu estou confortável na situação. Mas não se conforte com isso, porque coisas maiores podem chegar, você vai alcançar coisas melhores, você vai chegar em níveis cada vez maiores. Lembra da visão de Ezequiel? Quando o anjo fala para ele assim, ó, vamos lá, vamos entrar nesse rio que eu tenho algo para te mostrar. Imagina se ele tivesse entrado só com água até a cintura ou até os joelhos. Sabe, ele não tinha experimentado o todo daquela visão, ele não ia ter o prazer, a honra de poder ter tido o resultado daquela profecia, de ter visto aquilo, entendendo aquela visão que ele estava sendo colocado diante dele. Mas ele foi indo passo a passo, distância a distância, sabe? Ele foi indo em lugares mais profundos, em lugares ainda mais intensos, sabe? E é nesse lugar que Deus quer nos levar. Ele não quer que você fique só com a água na canela, com a água no joelho. Não, ele quer que você mergulhe para você viver no rio dele, para você ver o que ele é capaz de fazer, o que ele é capaz de fazer através de você, sabe? Então, Deus não quer que você fique com um negócio, né, com o seu comércio pequeno, não. Deus, ele tem o sonho, ele tem um objetivo e tem um projeto através do seu negócio, sabe? Então, Deus te colocou nesse lugar é porque ele quer te usar em coisas maiores. Se Deus ele te chamou para ser um evangelista, para ser um diácono, seja o melhor que você pode ser, seja a melhor que você puder ser, sabe? Desenvolva no seu maior nível. Hoje em dia nós temos um problema porque devido às redes sociais ter uma amplitude tão grande, né? Nós olhamos para várias coisas. Você assiste um vídeo de alguém e você olha assim, puxa vida, gostaria de ser, né? Gostaria de ser assim. Queria ser melhor que o fulano, queria ser melhor que o ciclano, queria desenvolver isso de uma forma melhor. Né? Às vezes você tem uma certa habilidade, mas não é a habilidade igual a de ciclano, de quem você viu. Mas eu vou falar algo para você, Deus não chamou você para ser melhor do que A, do que B, do que C. Deus chamou você para ser a melhor versão de você mesmo. Sabe? Então, entregue o seu melhor, não se conforme com o que você está vivendo. Sabe? Ao longo da minha vida eu aprendi tanta coisa, a fazer tanta coisa, coisas que eu nem imaginava que poderia fazer. Mas se eu tivesse ficado conformado, não, realmente, eu vou ficar aqui, eu não dou certo para isso. Se fosse fazer isso, eu não tinha alcançado muita coisa na minha vida, sabe? E ainda vou alcançar muito mais. Mas eu não posso me conformar com o que eu estou vivendo agora. Sabe? Eu tenho um carro legal hoje, eu gosto do carro que eu tenho, mas eu vejo coisas maiores. Né? Ah, mas por quê? Porque a palavra me disse que eu poderia experimentar o melhor da terra. Então eu vou experimentar o melhor da terra. Sabe? Eu vou cada dia avançar um pouco mais, mas eu não posso me conformar com a condição que eu estou vivendo. A condição que você está vivendo é só uma cena da grande história do vídeo da vida. Sabe? Então você não pode pausar a tua vida nessa cena. Não, você tem que ser um inconformado, você tem que ir além, você tem que ir adiante. Porque a cena de hoje ela vai passar. A página do livro da tua história, ela vai virar. E você não pode se conformar com isso. Sabe? Quer ver? Eu quero te mostrar um outro texto. Vamos lá para Números 14. Vamos lá para Números 14, versículo 6. Quero te mostrar uma outra pessoa. Sabe, eu quero te trazer vários exemplos para te mostrar que as pessoas da Bíblia, as pessoas que passaram por essa terra, se elas fizeram, você também pode fazer. Se elas fizeram, eu e você podemos fazer. Tá. Números 14, versículo 6 ao 10. Fala o seguinte: Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade israelita: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Sabe, o que eu vejo em Josué? Eu vejo um homem, não tanto nele quanto em Caleb, né, eles viram uma terra, eles viram algo que Deus já tinha prometido. Né, Deus permite com que eles fossem espiar essa terra.
Quando eles voltam, o que eles vêm? Eles vêm com um relatório maravilhoso. Eles, dentro do coração deles, pensavam, não, realmente, Deus nos prometeu, Deus não mentiu, Ele falou a verdade, então nós vamos alcançar essa terra. E eles vieram trazendo esse exemplo, trazendo esse relatório bom para as pessoas, para o povo deles. Mas o que aconteceu? Qual que foi a dificuldade, o problema que eles enfrentaram? Que o povo estava conformado com a situação. Você vê na história de Israel vários momentos, várias cenas do conformismo deles. Onde eles olham para trás e veem, olha, lá estava melhor. Era melhor ter voltado, era melhor voltar para trás. Né? Uma redundância voltar para trás. Mas era melhor ter voltado. Você está entendendo? Mas o que é isso? É alguém que conformou. Sabe? É alguém que Deus fala assim, ó, eu te chamei para ter essa empresa. Então abre ela, faça, eu vou te dar toda a aval, tudo o que você precisa para fazer. E na primeira luta, na primeira dificuldade, fala, não, era melhor eu voltar, ser empregado mesmo, né, ganhava um pouquinho, mas eu tinha todo mês, agora eu tenho essa dor de cabeça, sabe? Não podemos nos conformar. Sabe, a nossa dificuldade maior é que quando nós encontramos um gigante, porque uma das coisas que eu acredito que fez eles quererem voltar atrás foi justamente saber que tinham gigantes, que tinham pessoas que eram mais fortes do que eles. Sabe? Isso eu creio que foi uma barreira muito grande na vida deles. Só que, para pensar, nós fazemos a mesma coisa. Quando chega uma dificuldade na nossa história, quando chega algo que fica entre você e a promessa de Deus, qual é a nossa atitude? É quando olhar para esse gigante, para olhar para essa dificuldade, é voltar, é retroceder, é desistir, é se conformar. Não, realmente, se veio a dificuldade é porque realmente não é para mim. Nem sempre vai ser assim. Porque se você fizer um comparativo, fizer um paralelo entre essa história e a tua vida, você vai ver que se Josué e Caleb realmente tivessem se conformado junto com os outros, se deixado levar pelo que os outros estavam pensando, eles também não tinham entrado. Eles tinham se conformado e morrido no deserto. Mas os gigantes foram feitos para ser vencidos. Os gigantes da tua vida, eles foram colocados na tua história, na minha história, para que nós venhamos vencê-los. Para que você fique, sabe, tenha completa certeza, para que você tenha total convicção de que Deus é com você. De que Ele te chamou para fazer diferença e de que Ele te chamou para vencer os gigantes. Pensa se Davi tivesse se conformado e olhado o tamanho dele. Sabe, Davi, eu acho que ele olhou para o gigante, olhou para ele, olhou, vou até vestir essa roupa aí para poder guerrear. Mas Davi não se conformou, sabe? Ele não conformou com a mente dele, ele foi contrário à mente natural. Porque se ele fosse olhar para o tamanho dele, não, realmente, eu sou pequeno, ele é grande, não vai dar pé. Mas ele não se conformou. Ele sabia que com ele existia um Deus. E ele, independente, sabe? Eu acredito que até se Deus tivesse falado, eu não vou com você. Ele tinha uma postura tão intensa de ser um inconformado, que eu acho que dentro do coração dele, Deus, mesmo se você não for comigo, eu vou para te honrar, eu vou batalhar com esse gigante. Eu posso até morrer, mas eu vou te defender. Né? Deus não precisava de defesa, mas dentro do coração de Davi ele queria honrar Deus, porque ele não aceitava aquela situação. Sabe, mas quantos cristãos, nem falo nem cristão, mas quantos crentes hoje em dia que voltam atrás? Quantos crentes que deixam zombarem de Deus? Sabe, quantos crentes que se deixam ser zombados, entendeu? Porque às vezes mora dentro de um lar que nem todo mundo é cristão e as pessoas falam, ah, não, é que Deusinho é esse que você serve, sabe? Mas não é hora de se conformar. Não é hora de aceitar a provocação das pessoas e como se isso fosse algo normal, como se isso fosse algo simples, entendeu? Ah, deixa eu falar, não. Não estou dizendo para você bater boca com as pessoas, mas é para você se inconformar, é para você colocar teu joelho no chão, é para você se dedicar em oração, em consagração, em jejum, para provar e mostrar para as pessoas que existe um Deus vivo e que luta por você. Sabe, é isso que eu e você temos que assumir, é essa posição que nós temos que ter. Se Deus falou que tem uma terra, beleza, vai no sentido da terra. Se ele te fez uma promessa, vai no sentido da promessa. Mas vai ter gigante, vai ter dificuldade, vai ter barreiras a serem transpostas. Agora você não pode parar por causa da primeira barreira. Você não pode se deixar ser limitado pela primeira barreira, pela primeira dificuldade que aparecer. Não, pelo contrário. Apareceu a dificuldade, eu vou transpor essa barreira. Apareceu outra, eu vou transpor a outra barreira. Sabe, eu vou matar esse gigante, eu vou derrotar esse gigante, porque Deus te chamou para vencer. Você não pode se conformar com a situação. Você tem que ir adiante, porque Deus chamou você para fazer a diferença. Deus nos colocou na terra para fazer a diferença.
Lembra daquela passagem onde Elias, ele encontra aquela mulher e aí ela fala para ele assim, olha, não tenho mais nada. Porque ele faz uma pergunta, o que você tem em casa? E ela fala assim, olha, eu não tenho nada. E essa é uma tendência que eu e você temos, de diminuir aquilo que nós temos. Às vezes eu chego e que carro você tem? Ah, não, eu tenho um carrinho velho lá. Sabe, você desmerece aquilo que Deus te deu. Porque quando você pediu a primeira vez, Deus falou assim, Deus, me dá um carro. E é esse carro que eu quero. E Deus te deu o carro. Mas é porque você viu o carro do irmão, que é mais novo que o teu, porque é importado, porque é isso, porque é aquilo. Porque você viu aquilo que o irmão tem e às vezes é um pouco melhor do que o seu. Você desmerece aquilo que Deus te deu. Você desmerece aquilo que Deus colocou na tua mão. E nós não devemos fazer isso. Você não deve se conformar com o que você tem. Porque às vezes nós vamos crescendo, né? No nível de maturidade nós vamos crescendo. Nós vamos entendendo algumas coisas. Mas o fato daquilo que Deus nos deu, às vezes não ser melhor do que o do outro, não quer dizer que não vale nada. Pelo contrário, temos que valorizar, temos que honrar aquilo que Deus nos deu. Porque é uma ferramenta, é algo que Deus deu para mim e para você. E o que eu quero falar nisso com você? Que quando essa mulher ela chega e fala para ele assim, olha, eu só tenho um pouquinho de farinha, entendeu? Só tem esse bocadinho de coisa, um pouquinho de azeite, e eu vou morrer com meu filho depois disso. Sabe, ela diminuiu aquilo que ela tinha. Mas quando Elias chega para ela e fala assim, ó, faz um bolo primeiro para mim. Só que por que ela faz? Né? Porque pensa só numa situação. Deus dá algo para você, né? Você tem algo ali, ou quem sabe você só tá com um pouquinho de recurso. O que você faria? Você alimentaria da tua família ou entregaria para o teu vizinho? Você não ia fazer isso. Você ia fazer o quê? Você ia alimentar primeiro a sua família, para depois alimentar a família do vizinho. E é justamente isso que ele está tentando mostrar para ela. Ele está tentando mostrar para ela que é possível viver algo diferente. Ele está dizendo para ela que é possível viver algo novo, que é possível viver uma nova situação. E aí quando ele fala para ela, faz esse bolo para mim, ele justamente está falando assim, olha, você tem que confiar em quem eu sou. Você tem que confiar que eu sou um profeta. Indiretamente ele está falando isso para ela. E justamente é isso que ela entende. Ela sabia quem era o profeta Elias. Ela sabia que nele ela podia confiar. Sabe? E às vezes nós não confiamos em Deus, não confiamos na palavra que ele nos deu. E quando ela confia, o que ele fala para ela? Olha, vai, busca vasilhas vazias. Por que ele pede vasilhas vazias? É justamente porque Deus não queria dar uma meia benção, ele queria dar uma benção completa. Então, várias vasilhas vazias. Quando ele explica para ela, ele fala assim: olha, quando encher, você passa de lado. Não precisava dar essa instrução para ela. Mas por que ele dá essa instrução? Porque é meio óbvio, né? Encheu, você não vai ficar segurando até que transborde. Pelo contrário, encheu, você vai procurar outra vasilha. Mas o que ele está falando? Ele está falando para ela assim: olha, não quero que você viva só nessa bênção. Eu não quero que você fique admirando só isso que aconteceu. Eu não quero que você se conforme com esse primeiro vaso cheio. Sabe? Eu não quero que você carregue ele por todos os lados. Nossa, esse vaso realmente encheu e transbordou. Não. Ele está falando assim: olha, vai encher. Mas a hora que encher, você passa ele de lado e vai para a próxima. Sabe? Ele estava ensinando ela a não se conformar com aquela situação. Por mais que era uma situação bacana, boa, né, à vista dos olhos, encheu de azeite. Mas ele falou: não se conforma com isso, porque eu tenho muito mais. Eu tenho algo a mais para você. Eu tenho coisas maiores ainda. Sabe? Eu tenho muitos vasos para encher. Eu tenho muito. Sabe? Então é isso que ele estava querendo mostrar para ela. E Deus ele mostra isso para a gente através dessas palavras, através desses exemplos da Bíblia. Sabe? Ele está mostrando para nós o seguinte: não se conforme com o que eu te dei. Ah, eu dei um carro zero para você, mas eu ainda tenho vários para te dar, porque eu ainda quero usar você para doar carro para as pessoas. Sabe? Eu tenho algo, você foi curado, legal, mas eu quero usar você para curar as pessoas. Sabe? Não se maravilhe só com aquilo que Deus já fez. Fez, ótimo, glorifica a Deus, seja grato pelo que Ele está fazendo, pelo que Ele fez, mas comece a viver algo maior. Comece a caminhar dando passos novos. Porque você subiu 2 degraus, legal, você subiu 2 degraus. Mas só que agora tem mais alguns para você subir, para você chegar no topo, para que você tenha aquela vista maravilhosa. Sabe? Então não se conforme, seja um inconformado. Seja uma pessoa que realmente não vai se conformar. Algo que eu achei legal nessa passagem que a gente leu ali de Josué foi algo seguinte, que o relatório positivo deles não só não mudou a situação do coração daquelas pessoas,
né? Porque eles mostraram realmente que havia uma possibilidade grande de ganhar, que realmente eles iriam vencer aquilo lá, que eles iam derrotar todos os gigantes, iam comer eles como pães e tal, e eles falam aquilo ali. Mas aquilo não move o coração daquelas pessoas, porque elas estavam numa situação de conformismo. E além de não mudar o coração delas, sabe o que acontece ainda? Né, você vê ali o texto que ele fala assim, mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Sabe o que é isso? É você falar algo, é você tentar motivar o coração de alguém, quem sabe o coração das pessoas da tua célula, e quando você mesmo tentando motivar elas ou alguém do teu trabalho, além de não mudar o coração, além de não conseguir fazer elas verem o que você está vendo, né, enxergar o que você está enxergando, confiar o que você está confiando, ainda gera uma revolta no coração delas que elas ainda te atacam. Elas têm o desejo de te atacar. Gera um sentimento negativo dentro do coração delas, ao ponto delas não conseguirem serem inconformadas com a situação que elas vivem. E porque o que gerou essa revolta? Foi a situação assim deles serem inconformados, ao ponto de quererem tornar os dois ainda também serem conformados e gerar os dois ainda serem conformados junto com eles. É como assim, eu não consegui vencer, então eu não admito que você também vença. Sabe? Então, às vezes aquela inconformidade do nosso coração vai gerar dentro do coração de outras pessoas uma revolta ao ponto de quererem te parar e até te matar. Só que você não pode se conformar com isso. Porque o que aconteceu com esses conformados que não aceitaram o relatório positivo? Né? Eles se rebelaram e não quiseram, não alcançaram, não entraram na terra. Sabe? Então o que vai fazer você entrar na terra é obediência à palavra, é confiança em Deus, é confiar na promessa, é realmente se inconformar com o que você está vivendo. Sabe? Quem sabe foi um ano difícil para você. Realmente tem sido dias difíceis para muitas famílias, para nós, para a igreja, mas nós não podemos nos conformar. É hora de você jejuar sem alguém pedir para você fazer. É hora de você dobrar o teu joelho no chão, porque mesmo sem alguém falar, essa semana vai ter propósito de oração. Não, você não precisa disso. Porque você é em mais semelhança de Deus, você já é alguém inconformado. É só despertar isso dentro de você. Sabe? A situação pode mudar. Sabe? O cativeiro ele pode virar. A chave pode ser virada e a porta pode ser aberta. Mas só que para abrir uma porta, para destrancar uma porta, você tem que ter uma atitude de não ser um conformado de ficar trancado pelo lado de dentro. Mas você olha que tem uma chave naquela porta e você gira aquela chave. Você se inconforma ao ponto de virar aquela chave, virou a chave, você destrancou, agora você abre a porta e passa por ela. Porque não adianta só ter a porta aberta. Porque nós sabemos que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a que Deus fecha, ninguém abre. Mas de que adianta você ter uma porta aberta se você não está inconformado ao ponto de falar, não, eu não quero mais viver dentro dessa sala. Eu vou sair daqui, eu vou passar por aquela porta e vou viver algo novo. Sabe, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que viver algo novo. Mas para viver algo novo, você tem que ser um inconformado. Você não pode se conformar com o que você está vivendo. Você não pode se conformar com a situação pela qual você está vivendo. Temos que nos inconformar. Foi para isso que Cristo nos chamou, para sermos inconformados. E se você olhar a história de Josué, esses dias eu comentei algo sobre isso, que, que mostra que Josué, né, quando ele é chamado, né, quando ele passa o bastão, quando ele pega o bastão, né, de Moisés, ele tinha por volta de 40 anos. Sabe? Então, assim, quando ele entra na terra, ele já tinha 80. Só que só Josué mata, só ele sozinho, mais de 80 mil homens. Sabe? Mais de 80 mil inimigos. Por quê? Porque ele se inconformou. Ele não conformou com a idade. Poxa vida, eu já tenho 80 anos, já não estou mais com a mesma pegada de antigamente, não tenho mais a mesma desenvoltura para a guerra. Não, ele não se conformou com a situação dele. Sabe? Independente da idade que você tenha, independente da situação que você está, se você se tornar um inconformado, se você não se conformar com a situação que você está vivendo, Deus pode te levar para lugares maiores. Deus pode usar você do jeito que você está, do jeito que você é, na condição que você está vivendo. Ele pode transformar a tua história. E ele vai transformar a tua história não só para mostrar para você que ele se importa com você, mas ele vai usar você para mudar a história de outras pessoas. Sabe? Então, ser conformado não se trata só sobre você, não é uma situação só sobre mim e sobre você. Sabe? Não é só sobre nós, é sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Sobre pessoas que têm uma esperança. Sobre pessoas que estão, sabe, falando, Deus, se você existe, então manda alguém para me ajudar. Se você existe, manda alguém para falar comigo. Manda alguém para me dar um abraço, para me dar um prato de comida, para me dar, sabe?
Isso é ser inconformado. É você ser a resposta de alguém. É você ser a resposta de oração de alguém porque você não se conformou com uma situação. Queridos, eu ainda não cheguei no lugar que eu gostaria de chegar, pessoalmente falando e ministerialmente falando. Eu ainda não atingi esse lugar. E Deus me deu um alvo. Deus falou, você vai chegar lá. Você vai chegar nesse nível. E eu ainda não cheguei. Mas o fato de eu não ter chegado não quer dizer que eu vou cruzar os braços e vou falar, não, beleza, mas tá bom assim, vou viver só isso aqui, tá ótimo. Não, não tá ótimo não. O que Deus tem para nós não é algo bom, não é algo ótimo. Deus tem algo excelente e extraordinário. E eu e você podemos viver esse excelente e esse extraordinário se nós quisermos. Eu não quero me avançar mais, mas seja um inconformado, sabe? Seja um inconformado. Seja alguém que realmente foi chamado para fazer a diferença nessa terra, sabe? E no texto base que nós lemos, que de 2 Reis, capítulo 13, que eu e você possamos fazer não só algo natural, mas que nós possamos nos mover sobre o sobrenatural, sabe? Não bata só uma ou duas vezes. Continue batendo, continue insistindo, continue fazendo. Ah, mas eu já jejuei 21 dias nesse mês e não deu, parece que não resolveu. Ah, eu consagrei essa semana e não funcionou. Eu orei uma vez e não deu certo. Não pare de fazer. Não pare de bater. Lembra de Mateus 7,7? Ele fala assim: batei, batei e abrir-se-vos-á. O que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Sabe? É algo assim de você bater, continuar batendo e não parar de bater. É você pedir, não parar de pedir, continuar pedindo. Sabe? É você fazer insistentemente. Porque a palavra diz assim que a vereda do justo, né, ou o caminho do justo é como o nascer do dia, né? Ele vai brilhando mais e mais até que se torne dia perfeito. Então nós entendemos que não é de um dia para o outro que algumas coisas acontecem. Tem algumas coisas que acontecem no estalar de dedos, mas tem coisas que é um processo, né? Até que eu e você venhamos chegar no nível de varão perfeito, é um processo para que isso aconteça. Então existe uma caminhada que nós devemos trilhar, né? E nós podemos prolongar ou quem sabe deixar no momento correto, mas nós temos que caminhar em obediência à palavra de Deus, em seriedade com Cristo, em buscando sempre viver em santidade com o Senhor. Mas não seja uma pessoa conformada. Deus nos colocou no nosso coração realmente o ano do crescimento. Mas nós já estamos crescendo ao longo da nossa história. Mas Deus falou assim, olha, esse ano eu quero dar algumas chaves para vocês do que é realmente crescer, do que é realmente avançar, do que é realmente, sabe, experimentar um crescimento sobrenatural. Sabe, e você vai carregar isso para toda a tua história. Você vai viver isso por toda a tua vida. E você não só vai viver, mas você vai levar outras pessoas a viver isso. Então não se conforme. Eu não sou conformado em ser uma igreja de 100, de 200, de 1000. Não. Às vezes nós falamos assim, gente, nós vamos ter uma igreja para comportar 3.000 pessoas sentadas, 5.000 pessoas sentadas. Eu já não mais falo esses números. Sabe por quê? Porque eu não quero limitar aquilo que Deus quer fazer. Eu não estou conformado com 1.000, com 3.000, com 5.000. Não. Deus, olha, vamos chegar nos 3, vamos chegar nos 5, vamos chegar nos 10, vamos chegar nos 20, mas eu não vou impor limites. Faça aquilo que o Senhor tem para fazer. Eu não vou me conformar com um limite, não. O limite é 5.000? Não, nós vamos partir para 10. O limite é para 20? Então nós vamos partir para 40. Não vamos nos conformar. Porque não se trata de número de pessoas em um ambiente, mas se trata do número de pessoas que Deus vai transformar através do nosso inconformismo. Então seja um inconformado, querido. Seja um inconformado, uma inconformada. A situação que você está vivendo é só uma cena, é só um momento. Ah, mas está bom. Vai ficar melhor. Não se conforme com algo simples, mas viva algo extraordinário na presença do Senhor. Amém? Eu quero agradecer você por você estar com a gente aqui, por você fazer parte dessa história, né? E convide outras pessoas para fazer parte dessa história, né? Divulgue o De Olho na Palavra, né? Tem algumas pessoas perguntando, acabou o Tadel? Não, o Tadel ele foi, vamos dizer, repaginado, né? Porque o Tadel era o treinamento avançado de líderes, né? E algumas pessoas não entendiam o que era o Tadel, né? Pensavam que eram só os líderes que tinham que vir. Não. O Tadel, né, o nosso antigo Tadel, agora o De Olho na Palavra, é para que todos nós possamos ser atuantes no reino de Deus. Todos nós somos chamados para atuar de alguma forma. Alguns como líderes, outros como pastor, outros como empresários, outros como médico, outros como enfermeiro.
mas todo mundo tem o seu papel no reino de Deus. Né? E a nossa ideia, como de olho na palavra, é fazer com que nós venhamos crescer não só na graça, mas também no conhecimento. E essa palavra que nós lemos, a palavra de Deus, ela é viva e ela é transformadora. Sabe? Então ela vai agir na tua vida não só na vida ministerial, mas ela vai agir em toda a tua vida, seja na área profissional, educacional, pessoal, social, em toda a tua vida. A palavra de Deus ela é transformadora. Então, leia a Bíblia, busque conhecer mais dela, seja uma pessoa sedenta de buscar a Deus, sabe? Não busque só quando você vem na igreja, mas ore a Deus em todo o tempo. Deu uns 5 minutos no teu trabalho, vai a conversa com Deus, pega a tua Bíblia. Agora é muito mais fácil, você pode ter no iPad, você pode ter no celular, você pode ter em qualquer lugar, sabe? Mas leia a Bíblia, procure conhecer a Deus, procure conhecer o seu Senhor, para saber o que Ele espera de nós, porque Ele pagou um preço por nós. E Ele espera que nós venhamos trabalhar por Ele. Ele espera que nós venhamos reconhecer. Né? Domingo nós falamos sobre isso. Nós temos um dono. E esse dono não vai querer, né, que, entre aspas, os seus escravos, vamos dizer assim, né, com que a sua propriedade não venha dar fruto. Ele não vai querer com que aquilo que ele comprou, né, as pessoas com que ele comprou, não venham ficar paradas de braços cruzados. Não se conforme com a situação. Deus te chamou para ser maior. Deus te chamou para ir além. Então não pare quando você pode caminhar ainda mais. Tá bom? Vamos orar. Eu quero agradecer pela tua vida e que nós possamos, no próximo De Olho na Palavra, trazer uma outra palavra que possa abrir os seus olhos e impactar o seu coração, não só para você, mas para alcançar as pessoas que estão ao seu redor. Não se esqueça de 1 João 3,16. Nós temos que ser exemplo, nós temos que fazer a mais. Se Jesus Cristo fez por nós, nós devemos fazer pelos nossos irmãos. E não se conforme com a situação. Amém? Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado por essa noite, obrigado por este momento em que o Senhor nos dedicou, Pai querido, e preparou para que nós viéssemos ser pessoas inconformadas, que nós não viéssemos nos conformar com a situação atual, com a condição que estamos vivendo. Condição ela é temporária, ela é passageira. Por isso, o Espírito Santo de Deus ministra aos corações neste momento. A palavra diz que o nosso coração ele é enganoso mais do que todas as coisas. Às vezes estamos colocando dentro de nós, dentro do nosso coração, que já chegamos no ápice, que chegamos no lugar onde deveríamos chegar. Mas na verdade estamos ainda caminhando no deserto. Ou estamos só espiando a terra que o Senhor preparou para nós. Deus, quem sabe, existem pessoas neste momento que pararam, que realmente deixaram de avançar, deixaram de continuar. Mas, Senhor, gera um incômodo dentro dos corações. Desperta agora as nossas vidas, para que nós venhamos levantar, continuar caminhando, ir avante, ir aonde o Senhor nos chamou a ir, para fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. E, Pai, em nome de Jesus, eu quebro todas as maldições agora. Em nome de Jesus, toda a seta do Satanás, tudo aquilo que ele fez para impedir o avanço e o crescimento da tua igreja, o avanço e o crescimento dos teus filhos, venha cair por terra agora, em nome de Jesus. Que as escamas dos olhos caiam agora e que nós possamos enxergar ao Senhor, enxergar as promessas, começar a viver novamente tudo aquilo que o Senhor nos chamou a viver. Que nós venhamos cumprir o teu propósito nessa terra, Senhor. Pai, que nós não venhamos ficar deslumbrados com um vaso de azeite que foi cheio e quase transbordante, mas que nós venhamos passar ele de lado, ser gratos pelo que o Senhor está fazendo, mas que nós possamos avançar, continuar progredindo, continuar avançando, caminhando rumo àquilo, rumo aos sonhos que o Senhor já nos colocou nos nossos corações, rumo às promessas que o Senhor já colocou em nossas vidas, Senhor. E que nós possamos alcançar os perdidos. E que nós possamos fazer 1 João 3,16 se cumprir na nossa vida. Que nós conhecemos o amor em Ti, Jesus. E que nós possamos amar os nossos irmãos a ponto de entregar a nossa vida. De, sabe, dedicar toda a nossa história em amor às outras pessoas, Senhor. Deus, e que nós não venhamos ficar preocupados com a provisão. Porque quando nós colocamos a nossa fé diante do Senhor, quando nós colocamos a nossa confiança e a nossa convicção, nós fazemos que nem aquela viúva. Sabe, Deus, aquela mulher que realmente confiou no profeta. Confiou que ele realmente era um homem de Deus. E que nós venhamos confiar que o Senhor não vai nos abandonar. O Senhor não vai nos deixar. Pelo contrário, quando nós assumimos uma posição diante do Senhor, o Senhor provê tudo o que é necessário para a nossa existência, para a nossa caminhada, para que o projeto, para que a promessa se cumpra, Pai. Eu lembro que quando Noé, ele aceitou e acreditou, o Senhor simplesmente falou assim, olha, confia, deixa que o resto eu vou fazer. E Deus proveu tudo o que ele precisava para cumprir o projeto e o objetivo. Pai, muito obrigado. Eu abençoo a cada um que está vendo essa transmissão, que vai assistir mais além, mas que a tua palavra possa ser ministrada no coração de cada um, Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por esse momento.
Eu abençoo a cada um em nome de Jesus, para a glória de Deus, e que nós possamos glorificar ao Senhor através da nossa vida e da nossa existência. Querido, fiquem em paz em nome de Jesus. Tenha uma ótima semana e que você possa ter experiências extraordinárias com o Senhor. Amém? Vão em paz, fiquem em paz para a glória do Senhor. Deus continue te abençoando.